Quando será que as pessoas vão tirar Hollywood da religião? Não tô falando da Hollywood que faz filmes lá, que é um bairro lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que é cheio de empresas que fabricam cenários, câmeras e profissionais que trabalham nos filmes. Tô falando da hollywoodização da história de Jesus. Que, tipo, Jesus foi um cara muito foda, velho. Muito foda mesmo. Mas a história dele foi contada de um jeito, numa narrativa totalmente falsificada, totalmente adulterada pelos poderosos que tinham poder para fazer isso e fizeram no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia que foi uma reunião de poderosos que representavam uma instituição que tinha em seu poder e tem em seu poder até hoje os evangelhos escritos por Jesus, por Madalena, por Enoque, todos os outros que foram excluídos da Bíblia, e todos os outros que estão na Bíblia e não entraram completo, não entraram na versão completa, só entraram algum resumo, alguma parte adulterada do que outros apóstolos escreveram, porque Jesus teve 12 seguidores lá que eram fiéis a ele, que iam junto com ele para tudo que é canto. E que iam para outros cantos seguindo a ordem deles, também amando deles, né? Amando dele, aliás. Só que não eram só 12 pessoas que acompanhavam ele o tempo inteiro. Tinha muito mais de 12 pessoas que acompanhavam ele o tempo inteiro. Então tinha muito mais de 12 pessoas que sabiam e podiam escrever e que escreveram coisas boas, que escreveram histórias sobre eles, ensinamentos sobre ele, que aprenderam com os ensinamentos dele e tudo mais. Só que na época de Jesus, essa mesma instituição que estava já muitos anos depois no Concílio de Nicéia, né, outros senhores, né, outras pessoas, obviamente, porque as pessoas da época de Jesus já tinham morrido, porque já 300 anos depois da história de Jesus que veio o Concílio de Nicéia. Então, mas a instituição prevaleceu. E essa instituição, na época de Jesus, fez os senhores que representavam essa instituição na época de Jesus, fizeram pressão sobre Pilatos, mandaram Pilatos prender Jesus, mandar os soldados dele prender Jesus. E aí Pilatos prendeu Jesus, e Pilatos conversou com Jesus, e Pilatos chegou na frente da galera e disse: o povo que decida. Vocês querem soltar o assassino ali Barrabás ou querem soltar esse herege aqui Jesus, que contra o pecado, contra o império, contra o imperador não tem crime, não tem pecado nenhum. Ou seja, Pilatos, que era o rei da região, que administrava a região, em nome do Senhor e dono de todas as terras e imperador, disse que em nome do imperador, em nome do império, Jesus era cidadão romano livre. Ele podia continuar livre como sempre, estava tudo de boa. Contra ali, o império, contra ele não tinha problema nenhum. Mas o povo que sofreu lavagem cerebral, através dos sermões desses senhores que representavam essa instituição que acusava Jesus de heresia, de ser herege, e qual instituição tinha e tem o poder até hoje de acusar alguém de heresia, de acusar alguém de ser herege, né? E aí os senhores dessa instituição acusaram Jesus de herege e fizeram a cabeça do povo, e o povo mandou Jesus para a cruz, que era o instrumento de tortura na época, onde eles matavam os hereges em nome de Deus, amém. E aí o corpo ficava lá apodrecendo na entrada da cidade, nas estradas assim, ficava lá apodrecendo até apodrecer totalmente, né? As famílias passavam, aí os pais falavam para os filhos: olha, filho, olha para aquele corpo ali na cruz, não seja igual aquele homem, não desobedeça os homens daquela instituição, não questione os homens daquela instituição, siga os homens daquela instituição, obedeça os homens daquela instituição, tudo em nome de Deus, amém, para você não parecer não acabar na cruz igual essas pessoas aí. Essa é a questão, né, da manipulação, da adulteração da história, porque no Concílio de Nicéia, outros senhores, né, que estavam sob o poder dessa instituição, tinham os escritos que contavam todas essas histórias, tudo que tinha acontecido na época de Jesus. E aí eles editaram o Concílio de Nicéia, e aí eles editaram o calendário, trocaram o calendário, que era calendário juliano, o calendário que ainda era um símbolo do poder do Império de Roma, só que quando o último imperador de Roma morreu, o poder do Império de Roma acabou, perdeu um dos símbolos que era o imperador. E aí no Concílio de Nicéia perdeu o outro símbolo, que era o calendário juliano, e passou a ser o calendário gregoriano, que Gregório era o nome de um dos caras que era um dos senhores que representava essa instituição que lançou esse novo calendário e que lançou a Bíblia e que escolheu os livros que iam entrar na Bíblia, que editou a Bíblia, que criou as narrativas e que pôs Hollywood na história de Jesus, né? Alterou a história de Jesus. Sendo que se a gente for ler algumas das falas de Jesus deixaram passar, que estão na Bíblia algumas falas de Jesus, tem uma fala que Jesus fala: por que estão tão espantados? Tudo o que eu faço, vocês também o fazem. Ou seja, Jesus se colocando como ser humano comum, igual qualquer um, igual qualquer pessoa. E Jesus sabia que ia ser preso e que ia morrer
porque ele sabia que ele era acusado de heresia pelos homens dessa instituição que tinha poder, tanto poder que tinha influência junto ao rei Pilatos, ao imperador e tudo mais. E que esses caras estavam descontentes com Jesus. Jesus era uma persona não grata para essas pessoas dessa instituição. E essas pessoas faziam a mente do resto do povo, né, através da mídia da época, dos sermões que eles tinham na época e tudo mais. E aí Jesus sabia que cedo ou tarde ele seria preso e provavelmente iria morrer, porque ele, como eu disse, Jesus era super foda e ele manteve a palavra dele, manteve o ensinamento dele, manteve as lições dele, mesmo sabendo que iam de encontro contra as pessoas poderosas dessa instituição que tinham tanto poder quanto o imperador. Tanto que assumiram o poder depois que o último imperador de Roma morreu. E aí o que que acontece, né? Jesus era muito foda por causa disso. Ele enfrentou o sistema, ele enfrentou os ditadores, os fascistas que estavam no poder na época. Ele enfrentou todos, mas não enfrentou de violência, não é que atacou, não é que partiu pra cima. Ele apenas tinha o conhecimento lá, os estudos das coisas que ele falava, de espiritismo, de espiritualidade, de que todo mundo é igual, de que todos somos seres humanos, de tudo que o que é a vida, todos os conhecimentos que ele teve lá com base de tudo que ele leu de pessoas que vieram antes dele e tudo mais, né, de civilizações mais antigas que a civilização da época que ele viveu. E aí tudo que ele aprendeu, tudo que ele achou, ele ia passando, só que os ensinamentos dele questionavam, batiam de frente, né? Eram contrários aos ensinamentos da sociedade, né? Dos senhores poderosos que mandavam na sociedade, do imperador, dos reis, dos senhores que trabalhavam nessa instituição, que eram representantes dessa instituição, que mandou prender Jesus e que mandou prender todos os apóstolos depois de Jesus. E essa instituição, nessa época que prendeu Jesus e os apóstolos, pegou os evangelhos, os escritos deles, e está sob o poder dessa instituição desde então. E todo mundo sabe que existe os arquivos secretos do Vaticano, não é segredo para ninguém. Né? Então, assim, tem alguma coisa muito estranha numa religião onde o conhecimento é proibido, onde o conhecimento fica lacrado lá nos arquivos secretos e só os altos sacerdotes dessa instituição, só os altos membros dessa instituição têm acesso àquele conhecimento que está lá e não compartilham com o resto das pessoas, sendo que todos são iguais, né? Como o próprio Jesus disse. E aí está o paradoxo da manipulação, né? E hoje em dia, como resultado dessa manipulação, as pessoas usam religião como base para julgar o outro. Você não frequenta a minha igreja, então você não é digno, então você não será salvo por Deus, você está perdido, você está errado porque você não acredita na mesma religião que eu, do mesmo jeito que eu acredito em Deus. E eu que julgo o quanto que você acredita em Deus ou não pelas coisas que você fala. Se você questiona as histórias de Deus, se você questiona as histórias da Bíblia, então eu já estou te julgando que você é perdido, que você está enganado, que você é errado, que você não sabe o que está falando, que o capeta está te influenciando, que você está perdido, que você tem que voltar para Deus, que você tem que estudar, que você tem que aprender mais, que você não pode fazer isso, você não pode questionar a Bíblia, você não pode questionar as histórias que estão na Bíblia, você não pode buscar lógica nem conhecimento, você pode ter que ignorar todas as incoerências, né, todas as coisas estranhas que tem na Bíblia, você tem que ignorar, porque é falta de interpretação, porque você não sabe interpretar direito, porque você não conhece a história direito, porque você não tem fé direito, porque você não acredita em Deus direito, e você não vai ser salvo, você está perdido, para ser salvo, você tem que aceitar Deus, você tem que aceitar a religião, você não pode questionar nada disso. As pessoas ficam assim, com base, fazendo guerras, tá aí o World Trade Center que caiu por questão religiosa, as guerras na faixa de Gaza, as guerras do Iraque, Irã, lá no Oriente Médio, guerra pela Terra Santa, guerra tudo por causa de religião. É uma das matrix sociais que é usada para dominar as pessoas, que a pessoa acha que a religião é tudo que aquela pessoa é, acha que a raça é tudo que aquela pessoa é, acha que o gênero é tudo que a pessoa é, acha que o órgão genital é tudo que a pessoa é, a classe social é tudo que a pessoa é, né? O país que ela nasceu é tudo que a pessoa é tudo que representa, tudo que é importante sobre a pessoa, é tudo que define a moral, o caráter, a índole, a consciência, o espírito, a mente daquela pessoa, né? Ou seja, tão manipulado, tão cego que tá, faz essa mistura uma coisa com a outra, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? E, enfim, essa é a questão, né, do livro da arte da guerra, dividir para conquistar, né? Gado dividido, gado fraco, mais fácil de ser manipulado, conquistado, ficar dependendo do Estado, enquanto senhores, igual tem esses senhores dessa instituição que estão no poder, que querem estar no poder, querem estar acima de todos, né, controlar todos e moldar a todos a sua própria imagem e semelhança. Essa é a parada. Inclusive a maior contradição da Bíblia, né? Deus nunca teve um corpo, nunca precisou de ter um corpo, porque Deus é a vida em si, e a vida está em todos os corpos, inclusive nas plantas.
inclusive em todos os planetas. Então a vida em si, a vida não tem uma forma física. A vida nunca precisou ter uma forma física. A vida é a vida. E Deus é a vida em si, é a perfeição em si, é o equilíbrio em si. Então nunca teve um corpo físico, nunca teve um CPF. Né? Então, como se ele nunca teve o corpo físico, como que ele pode fazer alguma coisa à imagem e semelhança, sendo que a imagem e semelhança é de algo que não existe? Né? Porque a imagem e semelhança de Deus é a árvore, é a planta, é o cavalo, é o passarinho, é o peixe, é o ser humano, é o macaco, é o urso, é o gato, é a estrela, é a árvore, é a montanha. Tudo é a forma e semelhança de Deus, porque Deus é tudo. Simples assim. Então fique aí com esse pensamento, esses questionamentos. Paz para todos, fui.